Hoje, 27 de junho, 13º domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 29 e 30, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e me salvastes quando estava já morrendo. O salmista, neste domingo, nos fala de Deus que nos livra das mãos da morte, usando essa imagem da morte que se aproxima de nós. E percebemos que toda a liturgia da palavra do 13º domingo do tempo comum está centrado nesse tema, Deus que nos livra da morte. E nós vamos ver isso iniciando na primeira leitura, que é tirado do livro da sabedoria, que diz o seguinte: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Na primeira leitura nós mergulhamos na profunda verdade que Deus, ao criar o mundo e automaticamente ao criar também o ser humano, ele não criou a morte. Nem a morte, nem a doença, nem o sofrimento, nem a pandemia. Tudo isso é consequência do nosso pecado original. O pecado original que, como vemos no livro do Gênesis, nos mostra o rompimento de Deus com o homem. E todos esses sofrimentos, inclusive a morte, são consequências do pecado. Como diria São Paulo, o salário do pecado é a morte. Mas no Evangelho de hoje veremos que Deus não abandona a obra de suas mãos, as consequências desenfreadas do pecado. E por isso ele envia seu Filho para nos libertar do império da morte. Então vamos ao Evangelho de hoje, que diz o seguinte: quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. E ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos. Neste evangelho, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, essa menina com 12 anos de idade, nós vemos toda a história da salvação chegar agora ao seu cume. A morte, que é o salário maior, o efeito maior do pecado, é agora, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. Enfrentado por nosso Senhor, que vai direto à menina, pega ela pela mão, levanta. E, como um sinal daquilo que vai acontecer na ressurreição, ele ressuscita aquela menina. Que neste dia, nesse 13º domingo do tempo comum, assumamos a verdade que todas as vezes que pecamos, algo da morte entra em nós. O pecado tem como consequência a morte. E que Jesus hoje vem nos visitar, como visitou a filha de Jairo, e estende a sua mão para
nos levantar com a sua infinita misericórdia de todas as consequências do pecado, principalmente a da morte eterna. E assim concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do nosso Salmo 29:30, que diz: Eu vos exalto, ó Senhor, pois vós me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Amém.